Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua TV Mundo Maior. Isso mesmo, estamos aí de volta na semana para estar com você, querida e querido telespectador da TV Mundo Maior. Aí estamos novamente sintonizando com você aí, né, em seu aparelho, ou seja lá pelo seu smartphone, ou seja pela sua TV, ou seja aí também pelo seu computador, ou pelo seu tablet. E a gente então inicia o programa Alvorada de hoje, trazendo mensagem do livro Hoje, né? Que é um livro psicografado pelo Chico Xavier e também, né, ditado pelo Espírito Emmanuel. Mas quem está aqui para comentar conosco, participar do Alvorada hoje, é o nosso queridíssimo, nosso caríssimo Tiago Soares. Olá, Tiago, bom dia. Bom dia, Nando. Bom dia aos amigos da FEAL, família FEAL que está conosco, formando essa corrente maravilhosa. Você que acordou agora, né, Nando, com esse clima maravilhoso de final de semana, sentindo o carinho, começar fazendo evangelho, começar com essa lição de Jesus, já vai dar um ânimo, uma energia maravilhosa para o final de semana. É verdade. Eu estou com um livro aqui em mãos. Esse livro ele é um pocket, né? O livro Hoje é um livro pequeno. Esse livro, Tiago, para contar a história dele, eu ganhei de presente dia 15 de março de 1985, do André Luiz. Do André Luiz, aquele que do Chico, isso. Não do espírito André Luiz, né? Mas do irmão do Chico, cujo nome esse espírito extraiu lá, aproveitou e colocou. Ele estava do lado do Chico, quando o Chico, conversando com esse espírito, perguntou qual o seu nome. Ele falou: o nome desse seu irmão que está aí do lado. E aí ficou André Luiz. Então eu ganhei do seu André Luiz, que é irmão do Chico, em 1985, foi no dia 15 de março de 1985. Esse livro foi publicado em 1984. Então, fazia um ano que esse livro tinha sido publicado e seu André Luiz generosamente nos deu de presente esse livro. Muito bem, então nós escolhemos um tópico aqui que se chama desespero, né? Será que algum de nós já passou por isso alguma vez? Será que estamos vivendo aí momentos que às vezes nos desesperamos? Então, o nosso Emmanuel começa assim: provocações e problemas habitualmente são testes de resistência necessários à evolução e aprimoramento da própria vida. Então, quando nós aí recebemos provocações, ou seja, diretamente, ou a gente recebe do que está acontecendo à nossa volta, seja no ambiente familiar ou no ambiente de trabalho, seja onde quer que nós estejamos, né? E também os problemas, né? Ele fala aqui, são testes de resistência, né, nosso caro Tiago? Olha, Nando, isso daí não é um livro, né? Isso é um tesouro, uma peça do tesouro do Espiritismo, viu? Que coisa maravilhosa, que presente, hein? Eu tenho certeza que você deve estar guardando ele com muito, muito carinho. Inclusive com essas energias que ele deve ser magnetizado de uma maneira especial, com certeza. E esse texto de hoje é muito pertinente, não é? O André Luiz sempre, Fernando, ele sempre coloca a gente assim dentro do que a gente precisa realmente estar aprendendo, estar buscando, conquistando sobretudo, porque você vê que ele coloca aqui provações e problemas são testes, né? E um teste eventualmente nos levará a uma avaliação. Então, será que a gente vai conquistar, Nando, essa aprovação em todos os momentos da nossa vida? Então, porque nós estamos no caminho, como ele fala aqui, da evolução, do aprimoramento, e aí a gente precisa passar por
testes, e testes vêm muitas vezes através de provações, vem através aí de muitas situações, né, que a gente vai passando nesta encarnação, e isso, queira ou não queira, faz com que a gente cresça, evolua, né? Porque através dessa situação em que a gente vai burilando o espírito, né, Tiago? E você viu que aí não é qualquer teste que ele nos coloca, é um teste de resistência. Olha só. Eu acho que é uma postura muito avançada, viu, Nando? A doutrina espírita, ela realmente é um tesouro, porque ela dá esse conhecimento para nós, enxergar a vida como realmente algo, não como você vê, tem gente que enxerga a vida às vezes, muitas vezes como um jogo de dados, né? Como um acaso total. Outras pessoas enxergam a vida até como uma máquina de torcer. Eu estou aqui só para sofrer, não é isso, Nando? Quantas pessoas a gente topa por aí e a pessoa diz, né, esse mundo aí, isso aqui está perdido, isso aqui, né? E a doutrina espírita não, nos dá um novo olhar. Então, para nós, agora, nesse novo entendimento que os espíritos estão trazendo, novo porque pouco tempo, não é, Nando? 150 anos aí de uma maneira mais direta para nós. As vicissitudes da vida, os problemas, as provocações são testes, são testes. E a gente não fica frustrado, Nando, quando uma pessoa nos provoca e a gente cai na provocação dela, não é isso? A gente precisa realmente nos colocar. A gente tem que pensar antes determinados sentimentos, determinadas situações, não quero mais, não quero mais. E quando ele surge no nosso coração, Nando, a gente precisa já de imediatamente apagar o incêndio, fazer alguma coisa para apagar esse incêndio. O que você acha? Então, e por isso que às vezes, das vezes, nós entramos em desespero, como é o tema aqui. A gente fica desesperado, a gente perde o chão, a gente perde o equilíbrio, né? Então, o que que a gente precisa? De bases sólidas, né? O Jesus já disse, constrói a sua casa na rocha, né? E não na areia, porque na rocha a gente sabe que ela vai ficar firme, as suas bases, as suas sapatas ali, né, o que a gente vai construir, elas vão dar ao restante da obra uma solidez que pode vir o vento, pode vir o tremor de terra, pode vir as tempestades e ela vai se manter ali, né, firme. Agora, se a gente construir em algo como a areia, a gente sabe que essa construção ela vai cair, ela vai afundar, a gente teve, por exemplo, imóveis que foram construídos com um material não adequado, um material que era de segunda categoria, vamos dizer assim, caiu, um prédio caiu inteiro, né? Como que então a gente tem que as nossas bases fundações e raízes têm que estar estruturada, né, na rocha, na firmeza, para a gente não entrar em desespero. Não é verdade, o nosso querido Tiago? Esse desespero aí é o incêndio que a gente estava comentando, né? Ele vai ensinar a apagar esse desespero, esse incêndio. E mais, eu percebi aí, Nando, que o André Luiz vai dizer as consequências do incêndio a pleno vapor. O que vai acontecer na nossa vida se a gente deixar esse incêndio se alastrar, vamos dizer assim. Então, e note também, amigos, aí nesse trecho, nesse primeiro parágrafo, que esses testes, Nando, ele é necessário falar, mas para o mundo, é para a evolução do planeta, não, é da própria vida, é a evolução da nossa própria vida, Nando. Então, quando a gente realmente enxerga que isso é útil, que realmente os testes são algo benéfico para nós, aí muda tudo. Aí muda tudo. Quando a gente realmente entende isso, eu acho que um dos pulos aí vamos dizer assim a expressão, é o pulo do gato aí, viu, Nando? Que a gente dá dentro da doutrina espírita é esse entendimento aí, de que realmente as provações são testes que não levarão para algo maior. Isso faz a diferença.
Porque você já percebeu quantas pessoas... Eu particularmente já vi situações assim, Nando, que o teste veio na minha vida e eu achei aquilo como um peso e aquilo me jogou para trás. Ao invés daquilo me impulsionar, eu li de uma maneira errada, não é isso? A leitura que eu fiz foi errada e aquilo me se transformou num peso que me segura, muitas vezes, no passado. E não, você vê? A espiritualidade está mandando a gente fazer uma outra leitura. Isso mesmo, fazer uma releitura aí. E aí, o Emmanuel continua aqui. Na verdade, eu ganhei esse livro do seu André Luiz, e esse livro aqui é de Emmanuel, porque você comentou, o André Luiz, né? Eu não sei se você está comentando deste livro ou de alguma outra mensagem do André Luiz. Na verdade, esse livro é do Emmanuel, né? Mas eu tenho certeza que ali é uma equipe, né? Uma equipe de espíritos que trabalharam ali. E o nome não é importante, né? É mais importante a mensagem. Ele diz aqui, Inclusive, o nome do livro é Elucidações de Emmanuel. Eu que estou aqui alucinado com as elucidações, viu? beleza. Aí o Emmanuel continua aqui. A paciência é a escola íntima que auxilia a criatura a atravessá-los com o proveito devido. Atravessá-los o quê? Os testes, atravessar os problemas, atravessar as provocações. Então, a paciência é a escora. Então, quando a gente estava falando das fundações, quando nós vamos construir fundações ou pilares ou até vigas de uma construção, nós precisamos da escora, daquelas madeiras que vão escorar até que o concreto fique, né, sólido ali, rígido. Né? Então, ele fala aqui que a paciência, Tiago, não é essa escora que auxilia-nos, né, a criatura a atravessar essas provações, provocações, problemas e testes, e vai dar resistência, essas escolas vão dar resistência o tempo suficiente para aquele concreto ficar sólido ou para ele, vamos dizer assim, amadurecer, né? Você vê que isso é tão maravilhoso. Faz uma adaptação nessa informação que ele está dando aqui, ele está dizendo de escora, né? Imagina assim, uma pessoa que ela tem conhecimento, né? Ela tem conhecimento, mas quando ela está em desespero, como ele coloca, ela consegue colocar aquele conhecimento ali à prova? Não. Da mesma maneira, você vê como o, o ensinamento é precioso, porque é o seguinte, mesmo às vezes você tendo conhecimento, se você não tiver aquela paciência e a calma para executar aquilo que você precisa fazer, você se atrapalha, você toca os pés pelas mãos, você começa a, né, envolve uma situação terrível. Então, a base de tudo é a paciência, senão você não vai conseguir executar aquela missão. Se nós estamos em testes, e esses testes vai chamar nossa resistência, nosso conhecimento, sobretudo, Nanda, nossa destreza espiritual, por assim dizer, se nós, para usarmos esse conhecimento da destreza espiritual, precisamos da paciência, não tem jeito mesmo. Ela que nos ampara, né? Porque se a gente tiver uma outra visão, né, do que está acontecendo à nossa volta, para a gente não entrar em desespero, a gente tem que ter essa ciência da paz, né? Da paciência, a fim de que a gente olhe para aquela situação, não se desespere. Vai chegar o tempo. Nós estamos passando aí pela pandemia, então estamos passando. Já faz um ano, faz um ano. A gente não pode se desesperar, porque a gente sabe que nós estamos construindo algo muito mais, vamos dizer assim, muito mais firme com tudo isso que está passando, muito mais rígido, muito mais potente do que antes. Às vezes, talvez antes nós estávamos soltinhos aí, né? E agora a gente está atento, né? Como fala o popular, estão mais espertos. Então, se a gente se armar com as escolas da paciência, a gente vai conseguir construir uma solidez, né? Para que a gente possa superar sem desespero tudo que vier, né? O que está vindo agora, o que está acontecendo entre nós é justamente para isso, para a gente se fortalecer, né? E não se desesperar, né? Porque tem até aquela música da Simone, desesperar jamais, né? Desesperar jamais. Ele É, fala, Tiago, pode falar. não, desculpa, é só que essa parte eu acho importante, antes da gente
Porque ele fala assim, com um proveito devido. Ela vai ajudar a gente para passar pelos problemas com um proveito devido. Então, quer dizer, pode acontecer, Nando, de eu vivenciar essa crise, essa situação difícil e não aproveitar bem. Eu precisar viver a crise de novo, né? Se eu não tiver paciência, você vê que coisa? Então, assim, a gente vai passar com o proveito devido. Eu achei isso também muito bacana. É verdade, né? É lição dada, lição aproveitada e aprendida. O desespero, ele fala aqui, o Emmanuel, entretanto, é a sobretaxa de sofrimento que a pessoa impõe a si mesma, complicando todos os processos de apoio que a conduziriam à tranquilidade e ao refazimento. Então, veja, é uma sobretaxa, ele coloca aqui, que interessante, que nós nos impomos, né? Se a gente já está passando por um momento difícil, se a gente se desesperar, a gente está sobretaxando o nosso sofrimento, quer dizer, aumentando, colocando um imposto a mais, né, em cima disso e dilatando o nosso sofrimento, não é mesmo? Interessante que ele fala aqui, né, Tiago? Interessante, interessante. Você já imaginou, Nando, aquela situação, por exemplo, a programação para a gente viver uma vicissitude, uma dificuldade na nossa vida? Ela, pum, aconteceu. Tá ali, aconteceu. Aí, se a gente tivesse um pouco mais focado nos ensinamentos de Jesus, um pouco mais dedicado em executar essa destreza espiritual, a gente iria falar, ó, isso foi um teste, vou passar bem, Senhor, quero passar por isso com coragem, vou superar, né? Busco ajuda até, às vezes, de um profissional, né? Busco ajuda, né? Como a gente fala, às vezes, de uma situação, aquele controla aquele sentimento, ressignifica aquela situação, Nando, ajuda, pede ajuda às vezes de uma pessoa para entender aquilo que você viveu, superou, compreendeu, passou. Só que aí, por exemplo, isso daria um mês, vamos supor, para que as coisas começarem a se encaixar até você começar a digerir. Só que aí a gente fica, não busca ajuda, não cuida da nossa saúde mental, não cuida dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e aquilo fica por anos, anos e anos e anos. Você já pensou, Nando, quantas pessoas, eu imagino quantos pacientes você pega, que essas pessoas às vezes contam para você uma situação de anos. Tudo isso a gente pode colocar nessa conta da sobretaxa. A espiritualidade não queria que isso acontecesse, né? Tiago, você falou assim de anos e anos, né? Eu lembrei da desobsessão, quando espíritos ainda estavam ligados a situações de remotas lá de 100 anos atrás, de situações assim que já eram para ser esquecidas e perdoadas, e o espírito não, ainda está lá, né? Colocando sofrimento em cima de sofrimento. O algoz da época já foi longe, já conseguiu despertar, conseguiu entender que errou, procurou corrigir os seus erros e foi, enquanto aquela vítima continua no vitimismo e continua na vingança, querendo, de alguma forma, ir lá prejudicar aquele que ele foi, que o prejudicou, só que ele não alcança mais, ele não consegue. Ele vai, talvez, atormentar alguma outra pessoa à volta, vai tentar algum caminho para chegar até aquele algoz do passado, mas não consegue. E aí a gente fica, né, batendo na tecla, né, na mesma tecla. Até hoje eu vi, quando a gente bate na mesma tecla, a gente ouve sempre o mesmo som. Não é, Tiago? Genial, hein? Gostei. Vou pagar royalties para você desse pensamento aí, viu? É verdade, né? Não é meu esse pensamento não, viu, Tiago? Eu li hoje, foi no Instagram que eu li. Achei super interessante essa colocação, né? E a gente fica patinando mesmo, a gente fica patinando, a gente fica, que ele fala aqui, ó, complicando todos os processos de apoio que nos conduziriam à tranquilidade e ao refazimento. E a gente então fica nesse desgaste, né, Tiago? Fica se desgastando, fica gastando energia com coisas que não deveríamos gastar, né? Aí vem a enfermidade, aí vem o sofrimento, aí vem a gente fica realmente se sobretaxando aqui, né? Como ele fala, né, Tiago? É uma situação de saúde da minha família, eu lembro, uma situação grave, e eu, puxa, tal, aquela, né, aquele sofrimento, aquela coisa,
E aí até que falou assim, não, chega. A gente tem que colocar, entregar nas mãos de Deus, né? Ver aquele pensamento, né? Talvez até inspirado pela espiritualidade. A gente, você vê no livro dos Espíritos vem dizendo que eles nos influenciam muito mais do que a gente imagina, né? E ver aquele pensamento para me acalmar, entregar na mão de Deus. Eu falei, é mesmo, o que que vai adiantar? A pessoa vai ser submetida à cirurgia. A pessoa já está lá, a equipe médica está lá. Graças a Deus teve socorro. Graças a Deus vai tratar. O que que vai adiantar, não é, Nando? Eu aqui me desequilibrando, por que não tranquilizar o meu coração, entrar já num clima de refazimento, fazer uma prece para essa pessoa que precisa, né? Ou fazer até uma prece por mim mesmo, quem sabe se fosse eu envolvido naquela, se fosse eu ali na mesa da cirurgia ou no leito do hospital, não é isso? Então você vê como é uma postura improdutiva, sobretudo. Com certeza, perdendo tempo mesmo. Ele continua dizendo aqui, olha, o desespero é comparável a certo tipo de alucinação. Veja bem, hein? Estabelecendo as maiores dificuldades para aqueles que o hospedam na própria alma. Então, se a gente for hospedar esse desespero em nossa própria alma, veja que a coisa é tão grave que ela é um tipo, como ele coloca aqui, de alucinação. Então, quando nós nos deparamos com uma pessoa alucinada, ela está fora de si, né? Ela não está, ela está fora de controle, ela não está, ela está numa síndrome, né? Ela está sofrendo muito. Então, se a gente adota o desespero como algo que vai fazer parte, e se hospedar, aqui ele fala, na própria alma, nós vamos só dilatar o nosso sofrimento cada vez mais. Então, é grave, né? Quando a gente sabe, uma pessoa, a gente já se deparou com pessoas desesperadas, a pessoa não tem como raciocinar, ela não para raciocinar, ela está tão desesperada, ela está numa situação tão difícil naquele momento que ela não enxerga a solução. Ela não consegue ver, tá às vezes na frente dela, é preciso que alguém, uma intervenção de alguém para dizer, olha aqui, está aqui na sua frente, né? E a pessoa às vezes não vê, né, Tiago? Isso é que bacana ele comparar o desespero à alucinação. Você vê? Que coisa grave, não é uma brincadeira, não. Não é à toa, Nando, você que é psicólogo, eu sou da área do direito. Na área do direito, Nando, tem uma situação lá onde uma pessoa vai fazer um contrato em desespero, numa situação difícil que ela está vivendo, esse contrato pode ser anulado depois, se isso for comprovado. Por quê? Ela estava tão alucinada ali naquela situação de dificuldade, Nando, que às vezes ela faz compra que não podia fazer. Você vê que coisa bem humana, né? Que a gente, como os sentimentos impactam em tudo. Você vê a pessoa ela faz uma compra que não podia fazer, né? E se envolve numa situação lá pelo desespero, pela situação ali, pela afoiteza de querer resolver o problema. Às vezes ela poderia ter sido de uma outra maneira, mas ela faz ali muitas vezes, Nando, buscando juros sobre juros, como a gente está falando da sobretaxa, né? Se envolve no contrato mais complicado, mais dívidas, às vezes vai perder seus bens preciosos, aí até a dignidade da sua família é colocada em risco, Nando, por conta do desespero, porque ela não teve a paciência e a calma. Então a espiritualidade nos está avisando, dando um sinal alerta gravíssimo. Esse sentimento é semelhante a uma alucinação. Se você começar a sentir isso, busque ajuda. A gente precisa ter essa humildade para a gente buscar ajuda, não é, Nando? Verdade, né? Vamos buscar lá nos nossos pais, nas pessoas mais experientes, nossos avós, tios, pessoas que já vivenciaram situações difíceis, né? Que sabem, pelo menos, dar um rumo, um norte para nós, né? Ele continua aqui, olha, em conflitos domésticos, inspira as vítimas dela, né? No caso da alucinação, a pronunciar frases inoportunas, muitas vezes separando os entes amados ao invés de uni-los. Então, veja que a causa disso acaba, às vezes as pessoas estão lá naquele momento, né, e acaba dilatando, separando aquelas pessoas que poderiam ajudá-la naquele instante, que teriam o bom senso de colocar a pessoa no seu devido lugar, e ela acaba fazendo inspira as vítimas dela a pronunciar frases inoportunas. Ela também provoca isso
nos outros, né? E que vão, de alguma forma, tentar intimidar essa pessoa e colocá-la no seu próprio lugar, né? Não é mesmo, Tiago? Eu já escorreguei tanto nessa situação aí, Nando, que os conflitos domésticos nos levam assim a chega falar, ó, chegou um momento que eu falo assim, eu não posso mais cair nisso. Vou voltar nesse sentimento que a espiritualidade nos ensina que isso não vale a pena. Quantos de nós, não é, Nando? Quantos de nós da família Fiel aqui já não presenciamos situações domésticas onde a gente vê, olha, o descontrole dessa pessoa, fez ela dizer tanta barbaridade, nem precisava ter dito isso, né? Olha, tal, e depois a pessoa se arrepende, e aí todas aquelas frases inoportunas, como o texto coloca aqui, muitas vezes, né? Separa, dissolve a família, cada um vai para um lado, depois só de anos para a coisa se consertar, e olhe lá. Por quê? Um momento de desespero. Então, assim, às vezes nesse momento de afoiteza, de descontrole emocional, a gente faz cada coisa. Então, eu estava até vendo, falando, eu não posso entrar nesse sentimento, porque senão a gente fala cada coisa que depois, nossa, olha aí, né? Cadê o nosso sentimento de caridade? Cadê o nosso sentimento, né, de amor pelo próximo? Não é porque a gente sente uma coisa, vê uma coisa errada que a gente pode também, né, não, tacar na cara dos outros, querer dizer. O desespero chega, acontece em todas as situações. A gente pode até estar certo, mas também não é justo ficar tacando na cara dos outros. Você vê, Jesus não ficou tacando na cara dos outros as situações que ele fez. Ele é o nosso modelo por excelência, né? Então, a gente deve se espelhar nele, não é porque a gente vê uma situação que a gente acha que é verdade, ainda que possa ser, a gente não tem o direito de usar a verdade como espada para ferir as pessoas. Verdade. E ele fala aqui, olha, nos eventos sociais que demandam prudência e serenidade, suscita a requisição de medidas que prejudicariam a vida comunitária se fossem impostas em prática no imediatismo com que são exigidas. Então, muitas vezes a gente, no desespero, ele fala do imediatismo aqui, né? E ele fala que nos eventos sociais demandam prudência e serenidade. Se a gente utilizar-se do desespero, nós vamos chegar, né, aí a um prejuízo, vamos dizer, ali no meio social que nós estamos, né, Tiago? Você imagina, né? Você está ali num evento social, um ambiente de trabalho, alguma coisa onde precisa de prudência, serenidade, calma para pensar, fazer as coisas. E aí você naquele imediatismo querer ver a coisa pronta, Nando, você quer coloca a pessoa no lugar errado, manda aquela pessoa às vezes que não tem capacidade de fazer, a pessoa não sabe, vai fazer de má vontade, ou você mesmo, né, querendo, né, se colocar numa situação de imediatismo para ver uma situação, se coloca numa posição que você não teria competência para fazer, acaba se prejudicando. Então, você vê como que o desespero, a afoiteza, essa busca pelo imediatismo, realmente vai causar conflito. E Jesus diz, vocês têm que ser manso como as pombas e prudentes como a serpente. Prudência e serenidade, no mesmo sentido, alinhado totalmente com os ensinamentos de Jesus. E você vê, Nando e os amigos, que o ensinamento religioso, ele não é para dentro das paredes do nosso centro espírita, para dentro das paredes das nossas, né? Dos nossos ambientes religiosos, de culto, né? Esses sentimentos eles devem serem praticados num evento social. O que religião e espiritismo tem a ver com evento social? Nos ensina a se portar até nos eventos sociais, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, em tudo. Gratidão a esses espíritos maravilhosos que nos ensinam nos alertam, não é? A todos as consequências que a gente pode cair pela nossa própria inferioridade. Isso mesmo. Para que a gente vai ampliar, né, o sofrimento nosso, do nosso meio social ou das pessoas que estão no nosso lar, né? A gente pode aprendendo, como o Tiago diz, com Jesus, né, que nos ensina a cada vez mais a gente ter um outro tipo de atitude, né, com relação àqueles que estão à nossa volta. É isso que ele vem nos ensinando e vem deixou para nós como herança, né, divina, os seus exemplos para que a gente, né, pudesse seguir. E não é nada estratosférico, né? A gente fala, só Jesus é que pode. Ele mesmo disse que nós poderíamos fazer ou seguir ou exemplificar como ele exemplificou e muito mais, né? Então, se isso é uma capacidade possível dentro de cada um de nós, Tiago, né?
Então, que a gente saiba, de alguma forma, realizar isso, né? Com a nossa capacidade, dentro do nosso capaz, né? E mais que isso, a gente vai aprendendo, né? Cada dia mais, né, Tiago? É verdade. Seria muito injusto a espiritualidade nos colocar, Nando, numa situação onde a gente não teria inteligência suficiente, condições para se safar. Claro que tem hora que a gente vive a dificuldade e as provações realmente vêm para nossa testar a nossa resistência. Muitas vezes é para ali para a gente aguentar aquela situação mesmo. Mas ele não colocaria num beco sem saída uma finalidade apenas de nos ver chorando, nos ver sofrendo. Tudo tem um motivo e um porquê, né? Eu achei muito legal essa ponderação que você fez, realmente acalma o nosso coração. Muito bem, para acalmar mais ainda o nosso coração, nós vamos então para um momento de prece, de oração, de vibrações, para principalmente aqueles que estão vivendo nesse momento desespero, que estão desesperados, pessoas que estão passando por desafios muito maiores que o nosso. Então, nesse instante, que nós possamos, de alguma forma, reservar esses pequenos instantes de minutos ou segundos para nos ligarmos ao mais alto, ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores da espiritualidade maior, e que nos momentos em que antecedem um momento desesperador, que pode realmente nos tirar do equilíbrio, que nós possamos ter, não é, calma, que possamos ter firmeza, que possamos ter a paciência, como colocou Emmanuel, para podermos digerir, como o Tiago disse, aquela situação que estamos, né, ou estaremos passando. Né? Basta ver o quanto nós estamos aprendendo neste ano, né, com tudo que vem acontecendo. Então, que nós possamos nos fortalecer com o cimento da fé, com o concreto da fé, para que a nossa construção possa estar firme, robusta, e que as tempestades passarão, mas resistiremos, né? E não desesperemos e confiemos que os benfeitores amigos, aqueles entes também queridos que já partiram para a espiritualidade, nosso anjo da guarda, nosso protetor espiritual, o nosso mestre Jesus, irá com certeza, se assim estivermos preparados, ligados com ele, ele nos enviará socorro e amparo. Por isso, amado Mestre Jesus, nesse instante te pedimos que nos dê essa força, essa clareza, para que possamos discernir que caminho devemos tomar naquele momento desesperador. Possamos ter a lucidez de enxergarmos uma solução, firmarmos os nossos pés no chão, esperarmos o momento certo e tomarmos a decisão também correta para tudo aquilo que precisamos realizar em nossas vidas aqui na Terra. Te agradecemos a oportunidade deste tema de hoje e que ele possa iluminar os nossos pensamentos e os nossos corações na jornada dos próximos dias em nossas vidas. Te agradecemos, Jesus, e te pedimos, sê conosco, não tão somente agora, nessa hora, nesse instante, mas sempre, Jesus. Que assim seja. Muito bem, depois da prece, da oração e das vibrações, nós queremos dar um recadinho para você. Você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio, colabore, participe, porque a sua ajuda, ela não é somente para a FEAL, ter os instrumentos, ter os equipamentos, os técnicos, todo esse trabalho atrás das câmeras, né, nos bastidores, mas sim ajudar aquela pessoa que vai receber a mensagem transmitida através da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Então colabore, é bem fácil. Aí na sua telinha você vai ver aí o site, aí ó, amigosdaboanova.com.br. E aí você
pode encontrar no site todas as informações que você precisar. E também os telefones fixo e também o WhatsApp para você conversar com as nossas colaboradoras e colaboradores. Participe, seja sócio e pode, com essa ação sua, com essa sua ajuda, patrocinar, né, nem que seja 1 minuto da programação da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Esperamos por você no Clube Amigos da Boa Nova. Não é mesmo, Tiago? É isso aí, vamos abrir o coração, colaborar, ajudar. Caridade de todas as formas. Se não puder ajudar, não, pode fazer uma oração para a gente, né, para todo mundo aqui. A gente É verdade. agradece da mesma maneira, como sempre o André fala, eu acho muito bonito. Bom, vamos prosseguir com o texto aqui do livro hoje, da psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, quando ele continua dizendo aqui sobre a questão do desespero. Então, ele continua aqui dizendo: nas reivindicações justas, costuma antecipar declarações e provocar acontecimentos que lhes caberiam atingir. Nas moléstias do corpo físico, por vezes, encoraja o desrespeito pela dosagem dos medicamentos, no doente que precisa da disciplina em favor da própria cura. Se a gente entra em desespero, por exemplo, né, Tiago, aí usando um exemplo, e a gente tem lá um medicamento que a gente deve tomar um comprimido e nós vamos lá e tomamos uma dose maior, né, uma dose mais acentuada. Isso vai nos causar um outro dano, né? Não vai solucionar. Às vezes a gente quer uma receita pronta para tudo que a gente vai fazer na vida. Vai ao médico, quer que o médico passe uma solução pronta. Vai ao consultório do psicólogo e quer uma ideia pronta para resolver a sua situação. Vai falar com o advogado e quer que ele já tenha tudo pronto ali uma lei, alguma alternativa para salvá-lo de uma situação. E as coisas não são bem assim, né? A gente depende muito mais de a gente ter discernimento, equilíbrio, para a gente não se desesperar e encontrar a solução. Ela vem, mas não com desespero, né, Tiago? É verdade. E eu acho que um pouco dessa situação que você coloca aí além das moléstias, ele coloca nessas reivindicações justas, você vê, até quando a gente vai fazer algo certo, pode ser que a gente coloque os pés pelas mãos. E mesmo a gente fazendo em situações certas, né? A gente coloca os pés pelas mãos e a gente antecipa de uma maneira, vamos dizer assim, no popular, querer ganhar no grito uma situação que caberia a nós, nós mesmos atingirmos aquela situação. Não querer ganhar no grito, no desespero, na afoiteza. Então, mesmo em situações justas ali, que a gente pode achar que está fazendo coisa justa, a ponderação deve fazer parte das nossas atitudes, sob pena da gente realmente não vivenciar aquilo que deveríamos vivenciar pelo nosso próprio mérito. Eu achei muito interessante essa afirmação e o que ele colocou, esse alerta aí do remédio, né? Você vê uma pessoa desesperada pode fazer besteira e essa paciência precisamos mesmo, precisamos. A pessoa, além do remédio, ela faz cada loucura, não é, Nando? Pessoas que às vezes ou não tomam remédio, ou toma demais, ou, né, entrega para Deus, como dizem, né? O desespero pode provocar cada situação que realmente nos imunizarmos desse sentimento, para a gente criar essa barreira mental é urgente, urgente, urgente. Depois do desespero, né, vem muitas vezes o arrependimento, a gente amarga o arrependido pelo que passou. Então, muitas vezes o desespero começa com aquela ansiedade de resolver uma situação que a gente não pode antecipar. Por exemplo, no seu caso aí das leis, o juiz é que vai determinar o que deve ser feito, e às vezes o cliente lá, ele está, mas eu quero quero que resolva aquilo, mas não depende, às vezes, ali do advogado ou do que ele colocou, né, em pauta para a defesa ou para a solução de algum problema. Então, às vezes, a pessoa se desespera e ela sempre vai atacar quem está mais próximo, né? E às vezes ela ataca até o profissional, né? Como chega lá, de repente, para ser medicada num pronto-socorro,
ataca a enfermeira, depois ataca um médico, entendeu? E por quê? Ela está sofrendo, tudo bem, está com dor, está com algum sintoma lá, que o desespero trouxe, né? Trouxe e colocou aquela pessoa naquele estado. Ninguém é culpado por isso. Nós é que somos culpados, né? Nós que fomos alimentando ali pouco a pouco para chegar nesse ponto, né, Tiago? É verdade. E você vê, e muitas vezes todo mundo está vinculado em matéria de lei. Você vai ter o próprio juiz, todo mundo tem que respeitar a lei, ninguém está solto. E nós também, né, temos leis que devemos respeitar. Se determinada aprovação está tendo um curso na linha do tempo da nossa vida, ela vai ter, obviamente, está sob o controle de Deus, sabe, está na mão de Jesus, e ele sabe a hora de início e término, dependendo muitas vezes da nossa atitude. Os Espíritos nos ensinam, Nando, que as dificuldades são colocadas aí, você viu, como testes. E daquela maneira, estamos aproveitando bem? Pronto, já cumprimos o teste, não faz mais sentido. Então, determinadas situações da nossa vida são removidas porque já aprendemos, já estamos, né? Então, essa não conformidade, não abaixar a cabeça, mas entender todo o processo, porque baixar a cabeça por baixar, não, é até um ato de covardia, vamos dizer assim. Outra coisa é você entender o processo e saber aonde você deve lutar, em que parte, com amor, com caridade, com justiça, entendendo as leis que estão regendo todo o nosso processo. É isso que precisa, né? Aí o desespero acaba. Bom, aí o nosso Emmanuel, ele finaliza aqui no último parágrafo dessa mensagem sobre o desespero. Disse Jesus: Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas urge reconhecer que os aflitos inconformados, sempre acomodados com o desespero, acima de tudo, são enfermos que se candidataram a socorro e medicação. Então, é realmente quem precisa disso, né? Bem-aventurados os aflitos que serão consolados, porém ele diz aqui, hoje reconhecer que os aflitos, né, reconhecer os aflitos inconformados, né? Que a gente vai ter que, de alguma forma, ajudar a eles a se controlarem, né? Como ele coloca aqui, que eles são candidatos a socorro e medicação, né? Precisam mesmo de ajuda. E se nós nos situamos nessa condição de desesperados, que nós possamos buscar ajuda, como o Tiago já disse aí, não é, Tiago? Ele separa em dois grupos aí. Tem aflitos e aflitos. Tem aflitos que entendem o processo, conhecem as leis de causa e efeito, as leis, né, que nós estamos regendo, a lei de amor. E tem pessoas que são inconformadas com a vida. Essas realmente vão precisar de socorro. São pessoas aí que estão precisando do resgate espiritual, no sentido lá daquela ambulância do resgate, viu, Nando? Colocar no resgate, levar logo o pronto-socorro para tentar estancar essa ferida que está minando, tirando forças vitais, energia, paralisando essa pessoa. Muitas vezes conta um projeto maravilhoso que a espiritualidade preparou, mas ela está patinando na aflição, no sofrimento, e aquela porta continua fechada. Então, realmente, colaborar com as pessoas que estão à nossa volta, que estão aflitas, inconformadas, é maravilhoso. E da nossa parte também, né? Se a gente estiver inconformado com alguma situação, é hora da gente parar, refletir e entender que Deus não faria nada sem um motivo e um propósito. E sem desespero, né, Tiago? Tiago, nós estamos chegando ao final aí, as suas despedidas. Queria que você falasse lá do seu, mandasse um recado lá para o seu centro espírita, né, que está funcionando via online. Convidasse as pessoas lá para o centro. Como é que é o nome do centro mesmo lá? Maria de Nazaré, lá na Zona Norte, né? E na Manuel Moraes Pontes, número 46, quem mora na Zona Norte. Quem precisar também de centro na Zona Leste que está funcionando, Nando, temos lá na Rua Igrapiúna, número 4, lá próximo da Travessa da Celso Garcia, no Casa das Fraternidades Feixe de Luz, tem um atendimento maravilhoso, completo lá para você que precisar, de segunda, quarta noite e sábado durante o dia. Então, tem alguns locais aí que já estão funcionando, que pode atender, outros estão emergencialmente, casos graves, mas não deixe de buscar ajuda, não é isso? Obrigado aí, Tiago, pela presença aí, viu? Te agradeço.
E também convido as pessoas para conhecerem Laços Espirituais, que é o nosso canal, né, de comunicação aí através das redes sociais, né? Nando Garcia e Laços Espirituais, você pode ouvir podcasts aí né, de espiritualidade que a gente coloca aí nas redes sociais. O Tiago, inclusive, participou com a Fran, tem lá gravadinho o podcast do Tiago e da Franciele, e aí você pode ouvir lá, pode escolher lá e encontrar o Tiago lá. Então, te agradeço aí, Tiago, agradecendo aí, né, a todos, a você, querida e querido telespectador da TV Mundo Maior. Até o próximo programa Alvorada. Muita paz aí, muita luz e tchau, tchau, né, Tiago? Tchau, tchau, Tchau aí, gente. Tiago. Tchau, tchau. Tchau, até o próximo programa. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.